Você está ouvindo o Psicocast. Muito bem-vindo, amante da psicologia, apaixonado por conhecimento, cheirador de pó de biblioteca. Este é o Psicocast, o podcast mais louco da internet. Aqui é Rafael Cerqueira, do Tatuapé, São Paulo. E a gente vai falar muito de um negócio que chama feedback hoje. E feedback eu acho que é uma buzzword pra mim, né? Aquelas palavras que a gente diz no ambiente organizacional, tipo Paulo. Eu queria te dar um feedback sobre as suas atuações e é muito coxinha, né? Falar feedback no trabalho. Né? Eu queria te dar uma opinião, uma devolutiva. Por exemplo, o Paulo, ontem a gente teve uma gravação e o Paulo não apareceu, ele é um cachorro. Mas tudo bem, né? A gente supera. Viu, Paulo? É assim que eu dou feedback, eu não sou profissional. Olá pessoal, meu nome é Paulo Gomes, sou aqui de Santo André, São Paulo. E você conhece o Abujanra? Essa é a minha frase. Antônio Abujanra. Paulo, ontem no podcast que a gente gravou, que na verdade vai sair antes desse, olha que mundo esse, né? Esse podcast vai sair depois do que eu gravei ontem. A gente também falou de Abujanra e a gente já teve Antônio Abujanra falando em outros podcasts que eu coloquei uns trechos. Eu queria muito que ele estivesse vivo pra gente poder trazer ele pra gravar com a gente. E eu acho que ele não ia vir, porque ele ia falar, quem é você? Não, ele ia falar assim, quem é você? Rafael, quem é você? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Rafael, quem é você? Eu sou... é muita bujanra isso. E ouvinte, hoje a gente tá com uma convidada especial pra mostrar o que é um conhecimento de verdade, e não o que eu e o Paulo e o resto da equipe do Psicocast fica inventando pra você todos os podcasts e você acredita fielmente que a gente sabe alguma coisa. Hoje a gente trouxe uma especialista. Pode se apresentar, Ilo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Quero agradecer pelo convite do Rafael, do Paulo também, é uma honra estar aqui como especialista, muito chique. Meu nome é Heloísa Cristina Mel Gonçalves, nome comprido, que nem Dom Pedro I. Eu sou de Ponta Grossa, no Paraná, pertinho de Curitiba, para quem é curitibano. E estou aqui, vim falar para vocês sobre neurofeedback, que ninguém sabia. Eu fico até feliz, por um lado, de poder falar coisas que ninguém sabe. É tipo um ermitão, né, que chega com uma palavra, né? Como Moisés desceu do monte e trouxe as palavras. Menos, né? Menos. Eu tô vindo com o conhecimento dos anciãos. A gente tem muito ouvinte que critica porque eu falo coisas de religião. E assim, ouvinte, eu respeito as religiões, mas eu gosto de comentar sobre tudo. E eu conheço sobre a Bíblia, por isso que a gente brinca. Se você se sente ofendido, me desculpa por mencionar levianamente Moisés na nossa abertura. Mas vamos que vamos, né? Hoje a gente trouxe a Heloísa aqui, né? Diretamente do Paraná, para eu e o Paulo fazermos algumas perguntas sobre o que você já deve ter visto aí, né? No título do podcast. A gente vai aprender um pouco sobre neurofeedback. Que raio que é isso? Eu não vi na faculdade e olha que eu sou um garoto nerd estudioso. O Paulo não era nerd, então não me admira nada que ele não sabe. Na minha época não tinha essa palavra, né? Era CDF mesmo. Paulo, você estudou nessa década psicologia, não vem com essa não. Você parece velho, mas você é jovenzinho, então... É que eu sou muito velho. Mas você ouviu o neurofeedback na faculdade? Não. Mas você vai ouvir aqui no Psicocast, porque a gente é incrível, cara. A gente é Exatamente. maravilhoso. A gente é maravilhoso. A gente traz a pessoa certa. Exatamente. Ouvinte, eu quero dar um recado importantíssimo, rapidinho. Saiu a pré-venda do meu curso Clínica Simplificada. Galera, mais de um ano produzindo esse curso com muito carinho pra vocês. Um material para você, estudante de psico e também recém-formados, que quer entender como realmente conduzir o seu trabalho clínico aí na psicologia. E olha só, o curso ele tem 12 capítulos, todos inspirados na jornada do herói. O
o que deixa a fluidez e o entendimento do curso muito mais fácil. E eu abordo desde o antes, como que tu negocia os valores com o paciente, organiza a agenda, tem muito conteúdo sobre como conduzir as sessões. E aí, pensa comigo, e quando você tá no meio da sessão e tem aqueles silêncios que você não sabe o que fazer, você fica perdido para onde ir, ou que você precisa questionar o seu paciente e ainda mais, como intervir de fato nas queixas clínicas? Porque, ó, eu vou fazer uma pergunta para você. Na faculdade, a gente aprende muita teoria. A origem do comportamento, a gente estuda tudo isso aí. Mas e aí? O que tu faz com a queixa de verdade? Como que você faz a intervenção? E é muito disso, na prática, que a gente vai ter no curso Clínica Simplificada. Além disso, a gente também aprende a alta do paciente. É do começo, meio e fim. Todos esses conteúdos estão lá. E na semana passada, quem participou do meu webinar sobre ferramentas de intervenção, o webinar foi gratuito, garantiu um super desconto. Se você não estava lá, ó, perdeu. Já era, esse desconto foi embora. E nessa semana de pré-venda tem desconto também ainda, mas não igual o de antes. E depois dessa pré-venda, depois dessa semana, o preço vai subir e não volta, não é clickbait. Então, você que já perdeu essa primeira oportunidade, de que podia estar lá fazendo webinar gratuito e ainda ganhando desconto para fazer o curso, corre, acessa agora, psicocast.com.br, se inscreve no meu curso Clínica Simplificada, que por enquanto o valor de pré-venda promocional tá aí R$199, que você pode pagar tanto no boleto ou no cartão parceladinho, da hora, né? E, Rafael, será que o curso é bom? Ai, meu Deus, filhão. O curso está muito bom. Confere meu trabalho aí nos podcasts. Inclusive, lá no site, no Psicocast, tem um curso gratuito meu sobre morte, luta e suicídio. Se você quiser, você pode se inscrever nesse curso, ver como é que funciona a minha didática, a minha experiência, ver os comentários das pessoas que fizeram o curso. Só teve comentário legal, fiquei muito feliz com isso. E aí você vai me conhecendo e aí você tá pronto e disposto para você aprender psicologia clínica de verdade, na prática. Vai lá, psicocast.com.br, se inscreve no meu curso agora. Clínica Simplificada, ferramentas e metodologia de atendimento clínico. É legal isso que vocês falaram de não ter visto isso na faculdade, porque eu não consigo lembrar exatamente como eu descobri do neurofeedback. Mas eu também não vi na faculdade. Ninguém me falou sobre isso na faculdade. Eu descobri por acaso, provavelmente alguma fuçada que eu tava dando no Google, e descobri no meu penúltimo ano da faculdade. Daí eu fui perguntar pros meus professores se eles sabiam o que era isso. Porque você sabe, né? Tipo, você procura no Google, mas você tem uma informação daqui, uma informação dali. Aí eu lembro que eu fui perguntar para um professor de neuro que eu tinha na época, que era sensacional. Aí eu pensei, ele é de neuro, né? Deve saber essas coisas de neurofeedback. E ele também não tinha ideia do negócio. Até eu fiquei me questionando, pensei, meu Deus, será que realmente existe? Será que eu sonhei com o negócio? Foi será um anjo que eu inventei? Foi um anjo que te trouxe. Tal como, né? tal como anunciou, conspirou, né? Tal como a gente brincou no começo aí, tal como teve uma anunciação, né, para Moisés, tantos para outros, né? Veio um anjo e falou no ouvido dela assim: neurofeedback. Não tenha medo, Heloísa. Não tenha medo, Heloísa. Acesse essa página aqui, ó. Aí de repente apareceu, piscou no seu notebook. Assim. Mas isso aí não tem nada com a religião, é o Google mesmo, que ele escuta o que a gente fala. Exatamente. Inclusive tá aí. Vocês vão ver, quando a gente terminar a conversa aqui, vai ter trocentos anúncios de neurofeedback pra vocês. Eu espero que vai ter um anúncio de curso de neurofeedback do Psicocast pro ouvinte, né? Em um futuro próximo, se a plataforma não falir, né, e a gente ter que todo mundo ir morar na rua. Eu já ouvi falar de biofeedback, porque eu já ouvi falar de umas coisas tipo biodança, e parecia umas coisas muito estranhas. Mas eu nunca corri atrás, porque eu acho que é isso, né, Elo? Às vezes a gente vê uma coisa que nos atrai, a gente sai pesquisando, e eu acho que foi assim que eu me seduzi por produção audiovisual e também por questões relacionadas a ansiedade, terapia cognitivo-comportamental. Acaba que a gente vai se especializando, digamos assim, né? A gente vai para esse lado. E aí o Paulo, ele até tinha trazido que ele conhecia alguma coisa de
Você falou de biodança? Né? De biodança? Quando eu conheci a minha esposa, né? Ela fazia biodança. Ela era biodançarina? Sei lá, não sei o que é. Eu sei que assim, naquela época, o bio era mais ou menos o nosso hoje quântico. Entendeu? Então tudo era bio. Biofeedback, biodança, bioteatro, mais ou menos isso. Entendi. Tinha muita coisa assim, muita picaretagem. E aí, né, Certeza. Vamos com a Elo agora entender, né, se biofeedback tem alguma coisa a ver com neurofeedback. Então vamos fazer a pergunta correta. Vamos fazer o quê? Pergunta correta. Faz a pergunta. Faz uma pergunta bonita. A pergunta. Heloísa. Oi. Qual a diferença do biofeedback e neurofeedback? Então, Paulo. Então, Rafael. Muito natural essa conversa, gente. A gente não fez uma pauta. Vamos falar sobre agora isso. sobre biofeedback. Então, bem basicamente, o biofeedback ele já existe faz algum tempo. Ele existe meio que desde os anos 40 já. Ele começou como reabilitação muscular. Vocês já aconteceram, assim, de quebrar a perna, quebrar o braço, alguma coisa assim? Ou ter uma torção, alguma coisa que precisou reabilitar? Ai, desculpa, eu nunca. Eu sou muito Nutella. Eu nunca quebrei nada, nunca tomei ponto. Eu tenho uma hérnia nas costas que eu devia fazer, acho que um RPG, mas... É isso, é o que eu preciso. Você é muito novo pra ter essas coisas, Rafael, pelo amor de Deus. Eu sei, eu tenho 30 anos e com uma hérnia do tamanho de uma fubeca na minha coluna. Jesus amado. Tomara que o meu doutor ortopedista de estimação, ele convença meu convênio a fazer a operação e tirar essa bosta de mim, porque eu não aguento mais. Mas beleza. Então, quando a pessoa quebra a perna, quebra o braço, no meu caso foi uma luxação que eu tive. O fisioterapeuta ele usa uns eletrodos assim que não dão choque, não dão nada, né? Eles só fazem assim fazem o teu músculo se movimentar um pouco, ele dá uma puladinha assim no teu músculo. E isso é uma descarga bem pouquinha assim que dá, né, um elétrico ali, que é por um aparelho que ele dá com esse adesivo, digamos assim. Isso é biofeedback. Então isso já é usado por fisioterapeuta há muito tempo atrás. E daí, dos anos 50, anos 60 pra cá, começou a ser utilizado em terapia. Por quê? Biofeedback, você consegue trabalhar com coisas tipo respiração, batimento cardíaco, até dor de cabeça, tensão muscular, essas coisas assim. Porque sempre você usar um aparelho que, se você faz uma coisa X, ele vai te dar esse retorno, que é esse feedback. Okay? Então, por exemplo, sabe aqueles aparelhinhos também que a gente usa de vez em quando no dedo para medir batimento cardíaco? Sim, sim. Uhum. Isso é biofeedback. Okay? Então, é o teu corpo que está tendo batimento cardíaco e isso se traduz no feedback no caso do aparelho. Nada mais do que isso. Tá? Simples. Nada mais do que isso. Nada quântico, então, nada não, mágico, é isso. Nada muito esotérico, assim, não. Então, é que nem a minha professora... Quando eu fiz a capacitação em biofeedback em 2011, eu fiz em Ribeirão Preto, no Instituto do Biofeedback. A minha professora maravilhosa, que era a Luciana Campaner, ela já estava trabalhando com isso há muito tempo, e ela falava assim, para ficar um pouquinho mais fácil. O biofeedback, ele vai trabalhar com tudo que é do pescoço para baixo. Então, isso que eu falei para vocês, respiração, batimento cardíaco, tensão muscular, blá, 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 blá. E o neurofeedback, ele é do pescoço para cima, então é a nossa mente. O neurofeedback ele é um filho do biofeedback, mas começou quase ao mesmo tempo, começou nos anos 60, começou nos Estados Unidos também, por um doutor japonês, e ele vai trabalhar com questão de ondas cerebrais. Aí, né? A gente vê que quando a gente está com uma atenção em alguma coisa, a gente tem uma onda cerebral X, né? Se eu estou num estado de meditação, de relaxamento, eu estou num estado Y. Então, eu tenho ali várias ondas cerebrais diferentes. Então, o aparelho do neurofeedback, ele vai ler essas ondas cerebrais. Entende? Então, no caso de um exercício de atenção, por exemplo, eu tenho um aparelho no meu consultório que eu uso bastante, que é do Star Wars.
Ele tem assim, um headset como se fosse um do Star Wars, literalmente tem o Yoda falando com você. Caramba, que legal. Mas ele é feito pra neurofeedback. E ele é inclusive vendido como um brinquedo, na verdade. Eu importei dos Estados Unidos na época, e ele é vendido como brinquedo pra eles. Cara, que porque crianças lá tá muito estranhas. frente, tipo, tudo bem, a gente não dá pra ficar americanizando muita coisa, mas nesse sentido eles estão à frente, né? Então, nesse caso do meu, por exemplo, você tem um headset que é como se fosse um fone de ouvido desses maior, né? Que nem o que eu uso, assim. E daí nesse headset tem um leitorzinho que fica na testa da pessoa. E ele é específico para ler onda de atenção. Ele não lê outras, né? Ele é específico para atenção. E daí o aparelho, na base dele tem um ventiladorzinho que só funciona se o headset lê aquela onda de atenção. Okay? E o ventiladorzinho faz uma bolinha num cano subir e descer. Então o mestre Yoda vai falando pra você, vai pro nível 1, nível 2, nível 3, e assim vai. E ele é mentalmente cansativo. Pra você ir controlando, digamos assim, a força pra manipular o ventilador. Exatamente. Que demais! E se acontece alguma coisa assim, tipo, eu me distraí, ou passou uma moto na rua e eu perdi minha atenção, uma coisa, aquele ventilador para totalmente. Tipo, ele para na hora. Que daí não existe mais aquela onda de atenção. Daí você tem que voltar de novo e recomeçar o exercício de volta. A prestar atenção no ventilador. Exatamente. Mas, ou gente, na bolinha. Eu quero comprar isso muito. Eu posso mostrar pra você qualquer hora. Faço um videozinho mostrando pra você. Vai ser legal. A gente põe no Instagram seria do muito legal. A gente põe no Instagram do Psicocast depois pra complementar esse podcast. E assim, esse daí que eu uso esse e mais um outro que é com um programa de computador, que é o mesmo esquema. E tem um headset que você compra e junto vem o CD com os programas, né, do computador. E daí tem um que é para atenção, tem outro que é para foco, tem outro que é para concentração. Nesse que eu uso no computador é um programa que tem uma formiguinha que ela tem que ficar pegando umas frutinhas, sabe? Então, é o mesmo esquema. Se a pessoa não tá tendo aquela onda de concentração, de atenção, a formiguinha para de andar e ela não pega as frutinhas, sabe? Então, essa que é a parte do feedback. É você com a tua mente fazendo alguma coisa que tá te dando retorno. Então, você tá fazendo as coisas, você tá vendo o que tá acontecendo. E isso é bom porque eu vejo que, dependendo do caso, ele acelera muito o processo de recuperação da pessoa. O processo de melhora, sabe? Porque... Poxa, você vai trabalhar TDAH, por exemplo, que é muito trabalhado nos Estados Unidos com esses aparelhos de neurofeedback. Você ficar com uma criança na tua frente, falando com ela em terapia, por exemplo, com ela com o TDAH dela, vai demorar muito mais o processo de melhora dela do que se você botar ela num aparelho que vai chamar a atenção dela, porque é uma coisa diferente, né? E ela vai estar fazendo alguma coisa pro processo dela, sabe? Então, é muito legal. E tem, assim, N coisas, sabe? Tem alguns aparelhos que são caros. Tem aparelhos que são, sei lá, mais de 50 mil reais, porque, né, dólar também. Então, tem alguns aparelhos que tem mais eletrodos, porque eles captam mais coisas. Então, por exemplo, esse que eu falei, que eu tenho de headset, eles só captam uma onda cerebral, né? Que é a de atenção. Tem aparelhos que eles captam onda de atenção, de relaxamento, vão captar atenção muscular, vão captar batimento cardíaco, entende? Então, são aparelhos assim que são vários eletrodos que saem para a pessoa colados nela, né? Você vê umas fotos até meio assustador, porque você pensa, meu Deus, a pessoa tá ligada até não poder mais, né? Mas tem de monte de coisa, tem muita, muita coisa. Até jogo tem sido feito... jogo de terror tem sido feito, não para terapia, obviamente, né, mas com o uso do neurofeedback, que dependendo das tuas reações, você tem finais diferentes naquele jogo. Que legal. Tem um jogo que é o Silent... Tem a série do Silent Hill, que é uma série bem famosa de jogos de terror, e tem o filme, né, que ficou famosinho, que é bem legal também, e tem um dos jogos do Silent Hill, que é o Shattered Memories, que acho que ele saiu pra PlayStation 2, PSP, Nintendo Wii. Eu joguei no Nintendo Wii na época.
E o jogo, ele tem muito elemento visual, e dependendo do que você parava o seu personagem pra olhar do ambiente, que eram coisas assim, tipo uma pichação no muro, dependendo do que você olhava, você tinha um final diferente. E aí eu fico pensando, imagina se tivesse uma realidade que a gente pudesse com os olhos ver, e aquilo ia estimular um final diferente. Então nesse jogo, por exemplo, o personagem lá, se você dava muita atenção durante o jogo pra garrafas, prateleira com bebida, por qualquer motivo, ele tinha um final que o rapaz, que o pai da personagem, ele era um alcoolista. E aí se você via muita pornografia, porque às vezes tinha uns pôster com algumas coisas assim, com mulheres, aí ele terminava porque ele era um adúltero. Era sempre um final horroroso, assim, né? Jogos de terror. Sim, Silent Hill. Silent Hill, né? Então, dependendo da conduta que você tinha. Olha que legal, olha que demais. Legal. E aí, se a gente pudesse um desse, tipo assim, que, sei lá, captasse o que a nossa mente tá reagindo, né? Não só o que a gente tá no jogo manipulando. Não, e inclusive, tem tanto essa clínica que eu fiz a capacitação e outras clínicas que eu já vi também, elas usam óculos de realidade virtual nas terapias delas, né? E você consegue usar um aparelho de neurofeedback ou biofeedback para medir, de repente, o batimento cardíaco da pessoa, né? Porque você pode trabalhar trauma com realidade virtual, hein? Você pode trabalhar uma aracnofobia, uma agorafobia, alguma coisa assim, naquele ambiente do consultório, que é um ambiente controlado, a pessoa está ali segura, né? Ela não está realmente na situação, mas você pode usar o óculos de realidade virtual junto com o neurofeedback para acompanhar ela. E é maravilhoso isso, porque eu percebo, por exemplo, quando a gente trabalha a dessensibilização na clínica, né, com terapia cognitivo-comportamental, a gente faz todo um role-playing, assim, simulando imageticamente com a pessoa. Então, já que você, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem agorafobia, né? Vamos supor que você está num lugar com muitas pessoas, como que você lida, mas é imaginação. Né? A gente tá no faz de conta. E tem gente que não consegue imaginar. Né? Tem gente que tem dificuldade. Não tem recurso, né? Simplesmente não tem. Você pega uma pessoa muito humilde, digamos assim, uma pessoa com pouca referência, ela não vai ser estimulada por imaginação igual, sei lá, meu sobrinho de 15 anos que conhece tudo isso. É maravilhoso. Adoro a tecnologia. Ai, nem fale. Eu sou suspeito pra falar, né? Mas eu também. Nossa, Paulo. E é engraçado, assim, porque às vezes eu falo, assim, pro pessoal de neurofeedback e tudo isso, que nem contei pra vocês desse desenvolvimento, né, da pessoa ser um pouquinho mais rápido do que seria uma terapia normal. A gente tem que entender algumas coisas. Primeiro que não é pra todo mundo, né? Se a pessoa tá lá, de repente, com um problema de relacionamento, eu não vou botar ela a fazer neurofeedback, né? Eu vou fazer terapia com ela. Mas se a pessoa vem pra mim, como já aconteceu, eu tô com um problema de atenção, não consigo me focar na aula e tudo mais, eu vou fazer, sempre metade da sessão é terapia, porque obviamente também podem ter outras coisas, né, junto ali da pessoa, e metade da sessão é o treino do neurofeedback. Não só para explorar também como que tá a vida dela e como que ela tá vendo tudo isso, mas também porque o treino, esse do Star Wars que eu falei, esse do computador e tudo isso, eles são cansativos. Chega uma hora que a pessoa não consegue mais fazer aquele treino porque demanda realmente dela. Aí o que acontece? No caso do Star Wars, o ventilador para de funcionar, a bolinha para de subir, a pessoa começa a ficar frustrada. Então é um tiro no pé, né? Então não adianta fazer também 1 hora de sessão só com o neurofeedback. Tem que ter sempre o equilíbrio. Os treinamentos, quase todos os treinamentos, se você passar muito do limite de atenção que a pessoa tem, a tendência é você fracassar mesmo. Sim. Né? Porque todo mundo tem o seu limite, né, de atenção. Umas pessoas são 15 minutos, outras pessoas 10, 5, outros 45, né? Mas que nem a pessoa quer melhorar isso, o biofeedback, né, pelo que você está falando, vai atuando nessa melhora. Mas todo mundo vai chegar um momento que a pessoa não dá. Olha, o máximo que a pessoa consegue é esses 45 minutos aqui e acabou. E tudo bem, né? Tudo bem também você conseguir 45 ou 20 ou o quê, né? E antes de eu começar realmente o treino com o aparelho, eu sempre faço um aquecimento, sabe, com a pessoa. Então eu vou fazendo alguns exercícios bem simples com ela, assim, de
dependendo do que ela tá lá, né? Então, no caso de atenção, que é o que mais aparece, vou fazendo, por exemplo, conte de 1 a 50, conte de 1 a 50, beleza, aí ele conta. Aí depois conta de 50 para 1, descendo, né? Soletra meu nome é o inverso, ao contrário. Então, algumas coisas bem simples, assim, para ir colocando a mente dele naquele foco, assim, tá, agora é hora de focar e fazer o treino, né, fazer o que eu tenho que fazer. E é ótimo, claro, como eu falei, eu sou suspeita para falar, mas tem tanta coisa que a gente vê, sabe, de você poder trabalhar a ansiedade, poder trabalhar a depressão com a pessoa, processo de aprendizagem, para quem é psicopedagogo, de repente é ótimo, né, para quem trabalha com isso, é muito bom, assim, e tem até médico que a gente sabe, americano, assim, que uma hora ou outra consegue até tirar uma medicação, tipo uma Ritalina da vida, sabe? Consegue tirar a medicação, ou pelo menos diminuir, por causa dos treinos do neurofeedback. Então, só vantagens, né? Se a gente tem a condição, né, pra poder trabalhar aquele sintoma, não precisa da medicação. E por isso que tem médico, por exemplo, que recomenda caminhada e luz do sol. Por exemplo, ao invés de aplicar um antidepressivo, um estalopram, alguma coisa assim, ou algum aplicativo que possa auxiliar a pessoa em algum processo, é incrível. E aí você foi falando, né, que você vai fazendo um aquecimento com a pessoa, é muito engraçado. Você fala assim, primeiro, conta de 1 a 50, depois de 50 para 1. Agora, mova aquela cadeira com a força do seu pensamento. Né? Muito bem. Agora, é um treinamento Jedi, praticamente, né? Olha só. Agora, equilibre-se numa mão só. De olho fechado. Agora suba naquela pilastra, tipo, no meio do cais, e você faz a posição da garça, igual o Daniel San fazendo Karate Kid. Né? Exatamente. Caramba. A pessoa sai de lá fazendo altas coisas. Caramba, eu preciso muito disso aí. Eu acho que atenção é um assunto que a gente podia só falar de atenção 1000 anos, né? Porque eu percebo, tanto na experiência clínica, quanto trabalhando com adolescentes, estudantes, né, de altas habilidades, na ONG que eu trabalho, existem vários tipos de atenção. Então, eu tenho alunos que conseguem ficar 50 minutos numa aula, super atentos, mas não conseguem conversar, 5 minutos com a mãe. Ou o contrário, eles conseguem assistir um filme 2 horas e na aula 5 minutos dispersa. Né? E eu percebo, por exemplo, eu numa aula... 20 minutos eu morri, né? Mas eu estudando sozinho, nossa, 20 minutos eu produzo tanto mesmo. Então acho que depende das coisas. Numa sessão de terapia, nossa, pra mim 1 hora passa não voando, mas passa suave, né? É um trabalho que eu faço tranquilo. E aí tudo é um grande depende, né? Por que numa aula eu não consigo, eu fico 20 minutos, fico inquieto, e dentro tipo, de um atendimento eu consigo ficar, 1 hora, 1h30, né, atento àquele processo. Por isso que a terapia... e por isso que a terapia vai andar junto, né? E nesse caso do treino do neurofeedback, sempre vai ter terapia. Né? Nunca eu vou fazer uma sessão de 1 hora com a pessoa só de treinamento. Só de levantar a bolinha. Por causa disso, porque eu tenho que descobrir com aquela pessoa o porquê que ela não consegue prestar atenção, né? Ou no que ela consegue prestar atenção mais, que nem se falou, e no que ela não consegue, o que prende a atenção dela e o que manda ela embora. Né? Até para a pessoa ir se conhecendo também, né? Que nem no caso da pessoa que vai por problema de aprendizagem, por exemplo, às vezes a gente consegue puxar aqueles tipos diferentes de memória visual, memória auditiva, sinestésica, porque às vezes está tão preso no que os colegas estão fazendo, tipo, todos os meus colegas fazem resumo, por exemplo, para estudar, mas a minha memória é auditiva, então para mim não adianta porcaria nenhuma eu fazer resumo antes de toda a prova se a minha memória é auditiva, né? Minha memória não é visual que nem do meu colega, então isso tudo ele só vai ver se conhecendo, né? Provavelmente na terapia ou conversando com outras pessoas. Então, nada disso que a gente tá falando assim de treino e jogo e isso, aquilo, nada vai substituir a terapia. É uma ferramenta a mais, assim como a gente usa teste. A gente não usa teste na clínica, né? Para adicionar para nossa clínica, para nossa análise, para o que a gente tá fazendo. É a mesma coisa, é uma ferramenta. Sim, legal. Né? E além disso, pode falar.
Não, eu tô pesquisando aqui, tô vendo os aparelhos de neurofeedback. Tem umas coisas muito loucas. Tem um aqui que você consegue movimentar uma aranha, robô. Gente, vocês começam a ver os produtos de neurofeedback e ficam bobo. A minha vontade era de ganhar na loteria, porque eu fico olhando esses produtos e fico pensando, meu Deus, eu quero uma clínica com todas essas coisas. E aí, Paulo, a gente tem ouvintes que são cegos, e agora é a sua vez de explicar, descreva um aparelho de neurofeedback pro ouvinte cego, ô Paulo. Então, deixa eu explicar para vocês. São um aparelho, imagina uma tiara, tá? Que você vai colocar na cabeça. Nele pode ter o headset, né? Ou não, dependendo do aparelho que você vai comprar. Tem alguns que tem o headset e outros não. Eu estou vendo aqui pelo menos nas descrições. Uhum. E ele tem os eletrodos que você aplica em determinadas áreas da cabeça, né? E aí no próprio manual vai explicar exatamente onde você tem que aplicar esse adesivo, né? Sim. Aplica esse adesivo e aí você vai controlar algum objeto, no caso que eu estava vendo, uma aranha robô, né? Ou a bolinha de ping-pong, ou então um software, né? No seu computador, né? Expliquei bem? Explicou maravilhosamente bem. Gente, é uma touca de eletrodos. E olha que interessante isso que vocês colocaram, porque eu tô pensando agora em todo o curso que eu fiz, em todas as coisas que eu já vi de neurofeedback, pelo menos do que eu achei até agora, eu acredito que não exista nada que seja pro público cego. E é por isso que eu gosto de falar sobre essas coisas, porque eu adoro cutucar o psicólogo e falar, viu, psicologia e tecnologia está aí. A gente tem que fazer as coisas estão acontecendo, a gente tem que estar lá. Então, se não existe, vocês já sabem que existe neurofeedback agora, vocês sabem que funciona, vocês sabem como é que tá. Então, se eu não consigo fazer, se eu não tenho a ferramenta, vamos criar a ferramenta, então. Vamos, né? Vamos criar alguma coisa. Pode ser o mestrado e doutorado de muita gente, né? E aí, né, Heloísa, Paulo e ouvinte, se a gente vai, por exemplo, para os âmbitos escolares, acadêmicos da psicologia, aí assim, eu vou fazer uma crítica aqui, mas o que tem de gente pesquisando as mesmas coisas há 1000 anos, sempre a mesma coisa. Eu não sei o que da depressão, da bipolaridade, do esquizofrênico, é o caso do serial killer, não sei o que. Mas, gente, a gente tem problema, a gente tem muito artigo, sabe? Sobre isso. Uhum. E eu acho que não é eu querendo ser tipo o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, mas quando eu fui fazer o meu TCC, nossa, foi um tema que, tipo, pra mim, que já devia ser super batido, e foi mó difícil achar artigo sobre para poder me basear e fazer minha revisão bibliográfica, que era sobre bullying na internet, né? Sobre ofensas dentro da internet. E eu pensando, caramba, cadê, né? Cadê as pessoas falando disso? E meus amigos falando, tipo, dos temas mais banais do mundo. Então, olha aí quanta coisa boa pra gente produzir, e o pessoal sempre foca nas... esquece Freud, gente. Esquece Freud, Skinner, já tem um monte de coisa, né? Vamos pro novo, né? Olha aí a Heloísa te dando a sua tese de doutorado, meu amigão. Bora. Exatamente. E até nós vamos ser os dois agora de Alecrim Dourado, né? Porque o meu TCC, eu penei pra fazer meu TCC. Porque na época eu fazia estágio em uma instituição para surdos que tem aqui em Ponta Grossa. E na época tinha uma psicóloga, agora ela não tá mais lá, mas conversando com o pessoal lá, a equipe técnica e os surdos que estavam lá, na época eu fazia Libras bem básico do básico, então eu conseguia conversar um pouquinho com eles. Eles trouxeram pra mim essa questão de que eles têm receio de ir no psicólogo fazer terapia, porque eles sabem que o psicólogo não vai saber falar Libras. E daí me veio esse negócio. Daí o meu TCC foi sobre isso, atendimento ao surdo. Eu quis saber, né, realmente se os psicólogos ali, da minha instituição, no caso, como que estava a preparação deles para fazer atendimento ao surdo e tudo mais. Mas pra fundamentação teórica, gente do céu, vocês não têm noção. Eu não achei nada em psicologia. Nada. Nada. Vai ter em pedagogia. Nem fora. Nem lá fora, sabe? Eu achei coisas em pedagogia, por causa de pedagogia inclusiva, aquelas coisas.
Mas de psicologia não tinha nada. Eu tive, assim, que me virar nos 30. Aí, tá, beleza, deu tudo certo, TCC, formei, papapá. Fui fazer uma pós em gerontologia, que é o estudo do idoso, né? Porque na época eu estava trabalhando num asilo e tudo mais, então me veio o interesse e eu fui fazer. Aí, o que a dona Heloísa Alecrim Dourado, né, foi querer fazer? Fiz o meu artigo de conclusão foi sobre gerontecnologia, que é você usar a tecnologia aplicada à gerontologia. A minha sorte foi que eu achei bastante coisa fora. Então, os Estados Unidos, Europa e tudo mais estão fazendo muita coisa em relação a isso. Porque eles estão com essa noção, assim, de que todo mundo está envelhecendo, né? Muito mais. Então, precisamos ter um envelhecimento saudável, né? Não só deixar o idoso lá no asilo, largado, ficando cada vez mais doente, né? Cada vez mais senil. Então, mas também, artigo brasileiro, achei muita pouca coisa. Mas é justamente isso, tipo, as pessoas têm que buscar fora. Eu cutuco muitos psicólogos também para isso, porque a gente fica no mundinho da faculdade e é um mundinho gostoso, cômodo, quentinho, mas não dá para ficar nesse lugar sempre. E eu acho que também é um pouco a culpa, né, não só do aluno, mas de professores ou de pessoas que às vezes olham e falam assim, mas vai buscar um monte de coisas, tem que entender o básico, não sei o quê. O básico vai ter de todos os lados, a gente é bombardeado do básico, né? Sim. Então, sei lá, eu percebo se o psicólogo ele é chamado para umas coisas muito básicas. Vem dar uma palestra sobre depressão, você vai ter que estudar o básico, sabe? Uhum. O básico vai vir de mão beijada para você. Agora, esse tipo de coisa não vai, né? E o quanto a gente precisa ter esse movimento, essa gana de buscar alguma coisa diferente, alguma coisa que vai, né, completar. Eu acho muito legal de ver o psicólogo, o estudante, com esse movimento de, putz, não sei o negócio, deixa eu conhecer, né? E não só no lado da tecnologia, né? Eu não sou aqui o Elon Musk aqui, né? Tipo, falando... Construam... Bom, se fosse, eu tava rico. Bom, se fosse, né, eu tava gastando dinheiro. Eu acho que eu não tava fazendo coisa de espaço, não. Mas eu vejo o quanto é legal isso, né? Da pessoa que vem buscar, né? Mais ou menos, se a gente fosse criar uma linha de tempo entre, né? O Sócrates enchendo o saco das pessoas, né, fazendo perguntas lá nas polis, e a eleição do Trump e do Bolsonaro, tipo, entre esse meio tempo da humanidade, aonde surgiu o neurofeedback e se surgiu no Brasil também? Tipo, ao mesmo tempo, chegou ontem no Brasil, tipo, quando que isso aconteceu? Né? Porque você trouxe algumas coisas dos anos 40, 50, mas foi o surgimento já para terapêutico dele? Então, o neurofeedback parece que alguém descobriu que dava para fazer esse reconhecimento das ondas cerebrais nos anos 20, tá? Mas isso na Alemanha. Aí tá, beleza, o tempo passou, não se falou mais sobre isso. Aí nos anos 60 que esse doutor japonês lá fez para uso terapêutico, né? Aí ele começou a fazer mais experimentos, tem gente que chama ele de pai de neurofeedback. Se alguém quiser anotar aí, o nome dele é Joe Kamiya, o nome dele. Kamiya com I e com Y, né? Uhum. Então, ele que começou a fazer mais experimentos assim, para uso terapêutico, para uso de reabilitação, né? A gente fala sobre reabilitação neurocognitiva, também você pode encontrar neurofeedback com essa nomenclatura também, então é a mesma coisa. Só que no Brasil, gente, desculpa, mas no Brasil a gente tá sempre atrasado. Desculpa, mas, né, eu amo o Brasil, mas a gente tá sempre atrasado. A gente é sempre o último da fila, né? Então, aqui demorou bastante tempo para chegar. Foi chegar nos anos 80, por aí, sabe? E foi, assim, muito devagar mesmo. Quando eu fiz o curso lá em 2011... ainda tinha pouca literatura, ainda existe pouca literatura, mas na época existia muito menos. Tinha muito pouco estudo, não se falava muito assim sobre neurofeedback aqui no Brasil. Biofeedback se falava um pouco mais por causa daquilo que falei pra vocês, fisioterapeuta já usava, médico já usava, outras pessoas já usavam.
Mas o neurofeedback, principalmente em psicologia, era uma coisa muito, assim, pequena, não se falava quase nada. Tanto que, quando eu quis fazer o meu curso, nossa, eu tinha duas opções. Ou eu fazia lá em Ribeirão Preto, onde eu fiz, ou eu fazia em Porto Alegre. E eu lembro que Porto Alegre, né, eu sou do Paraná, então é muito longe pra mim ir pro Porto Alegre, né, muito mais longe do que pra Ribeirão Preto. Deixa eu ver se eu entendi. Só tem 2 lugares que dá uma pós-graduação disso? Só tinha nessa época. Agora existe mais. Existe em Curitiba, aqui, que tem uma, que é sensacional pelo jeito, a clínica deles também, tem realidade virtual, tem altas coisas. Tem ainda em Ribeirão Preto, tem em Porto Alegre, pode ser que tenha outros lugares também. E é importante isso que você colocou, porque como ele é uma ferramenta, ele é uma técnica, assim como a gente faz curso em teste psicológico, né, você não vai achar pós, nem mestrado, nem nada em neurofeedback, nem biofeedback. Você vai achar curso de capacitação, curso livre, né? Então, às vezes a pessoa já fala, eu vou fazer uma pós ou vou fazer um mestrado nessa área. Não é porque é uma técnica, né? Não é uma área de atuação. Mas é isso, assim, no Brasil eu acho que ainda tá andando muito passinho minúsculo, sabe? Passo de formiga, né? Eu gosto de cutucar a galera justamente pra movimentar as coisas, né? Uma coisa que eu acho que ajudou bastante é que junto com o neurofeedback, quando começou a ficar mais assim popular, isso lá nos anos 2000, por aí, principalmente nos Estados Unidos, que daí começou a vir esses brinquedos com neurofeedback, né? Esses jogos com neurofeedback, eles começaram também a fazer sites e aplicativos que não são neurofeedback em si, porque não tem a questão do equipamento, mas eles são treinos cognitivos. Então, se você procurar na Play Store ou na loja da Apple, essas coisas, por exercício cognitivo, nossa, vai ter muito aplicativo, sabe? Então, isso melhora muito também, porque a gente que é psicólogo, a gente também consegue usar isso para nosso acompanhamento com a pessoa. Porque é como se fosse uma tarefinha, sabe? Eu não sou da TCC, não dou tarefa, mas é como se fosse uma tarefa, né? Então, você tem a tua conta lá, por exemplo, tem um que eu gosto bastante, que é o Lumosity. O Lumosity, você faz uma conta, você tem uma versão paga, mas tem uma versão gratuita que é ótima também. Então, você que é psicólogo pode fazer uma conta e dar o login para o teu cliente. Tá? Então, ele vai fazer os exercícios, mas você vai conseguir ver todo o gráfico das coisas que ele está fazendo. Tem vários exercícios diferentes, tem para memória, tem de raciocínio lógico, tem de habilidade social, tem de escrita, N coisas. Tem um que eu gosto bastante também, que é o Elevate. Outra cutucada. Galera, faça um aplicativo de exercício cognitivo em português, porque só tem em inglês. Tá? E olha o mercado aí, né? Tem muita coisa, sabe? A pessoa não se toca. Eu queria, se eu tivesse o dinheiro do Elon Musk, falando sério, eu ia patrocinar essas empresas para poder fazer esse tipo de trabalho para português. Porque, assim, só um parênteses, né, Elo? Você trouxe assim, nossa, no Brasil tudo é muito atrasado. E eu ando muito em contato com psicólogos da Angola, né? Eu dei um curso para eles, para uma empresa de lá. E quando a gente vai conversando com eles, assim, o primeiro curso regulamentado de psicologia chegou em 2005. Nossa. Então, se as coisas chegaram atrasadas, imagina lá. Só que a gana deles de conseguir informação é surpreendente, sabe? É muito legal, assim, de ver eles querendo fazer as coisas. E aí eu vejo o quanto em português a gente não tem conteúdo, né? E a gente tá num país, de terceiro mundo, super limitado, e nem todo mundo fala inglês, né? É muito difícil. Então o aluno é muito elitizado as coisas ainda. E aí, por que a gente não faz? Por que a gente não se move? E tanta gente querendo empreender aí com paleteria, com não sei o quê. Empreende, você ouvinte, quer empreender? Né? Esquece um pouco o super lucro e empreende com uma coisa legal aí pras pessoas. Vai ter um lucrinho ali, né? Pô, a gente tem equipe boa aqui, patrocina, eu, Elo e o Paulo, a gente monta uma startup de tradução de aplicativos de saúde mental chamada Elopael. Elopael. Sensacional. Já fechou o pacote, já. Já fechei tudo aqui, os 3 CEOs, né, da empresa.
Os três CEOs. Já dá pra ir naquele Shark Tank? Shark Tank. Nossa, eu ia ganhar certeza. Eu tenho umas ideias muito doidas e... Mentira, não ia ganhar nada não. Mas ideia boa eu tenho bastante. Só falta dinheiro pra executá-las. Não, e sabe que é uma coisa legal, assim, a gente tá cutucando o pessoal, né, pra também fazer as coisas e tudo mais. É aquilo que a gente falou antes de criar a ferramenta também, né? Se você vê que, só tem em inglês, você pode criar uma versão dela em português, né? Não necessariamente só traduzir aquela versão, mas criar uma com a tua carinha, né? Mas que seja em português. Os hackathons, por exemplo, que vieram de uns anos pra cá, começaram a pipocar, não sei se vocês já viram os hackathons. O que é um hackathon? Calma, já chegou lá. Eles são feitos assim pra criar aplicativo. Criar aplicativo, ponto. Pode ser um aplicativo de saúde mental, pode ser um de ensino, pode ser, enfim, pode ser um de comida, pode ser qualquer coisa. Então, assim, hackathon, ele significa maratona de computação. Foi criado, obviamente, em engenharia, engenharia de computação, mas a ideia de um hackathon é você ficar 1 ou 2 dias, geralmente numa faculdade, 2 dias, assim, 24 horas, sem praticamente descanso, né? A galera dorme lá, come lá, tudo. Eu participei de um hackathon que teve aqui em Ponta Grossa da NASA, ano passado, que foi sensacional. Então, geralmente um hackathon tem um tema, por exemplo, esse da NASA que eu participei, a NASA mandou vários temas diferentes. Então, o que a gente escolheu na minha equipe foi sobre poluição aeroespacial, né, que é os detritos que tem em volta da Terra, que orbitam em volta da Terra. E você tinha que criar um aplicativo sobre aquilo. Okay? Então, podia ser sobre ensino, sobre conscientização, sobre mostrar que aqueles detritos existem, por exemplo, e tudo mais. Aí, você fica lá durante essas 24 horas, na tua equipe ali. Geralmente, essas equipes de hackathon não tem só engenheiro. É ótimo que eles tenham um psicólogo. Eu e mais um, na verdade, que era eu de psicóloga e um estudante de psicologia, que ganhou essa fase da NASA, que eu achei sensacional. Eu fiquei muito feliz por ele. Então, essas equipes de hackathon é bom que sejam muito multidisciplinares, porque fica aquela coisa assim, foge um pouco da bolha, sabe? Então, se você botar só engenheiro de computação, vai ser a bolha do engenheiro de computação. Você bota só psicólogo, fica a bolha do psicólogo. Então, é ótimo porque daí cada um tem uma habilidade diferente, cada um tem um conhecimento, uma visão diferente. E daí, a partir daquilo, você cria um aplicativo ou cria um site. Tem um aplicativo que foi criado na Universidade do Pará, se eu não me engano, que foi por um grupo também, eram 2 estudantes de psicologia do primeiro ano de psicologia e 2 estudantes de TI, que eles criaram um aplicativo, que não vou conseguir lembrar o nome agora, mas eu posso falar depois para você. Eles criaram um aplicativo para treinar a habilidade social, que você colocava a pessoa assim em situações hipotéticas, né? Para a pessoa ir fazendo esse treino para que quando ela estivesse passando por uma situação daquela, ela já estivesse mais preparada. Então, gente, é sensacional. Eu quero ir Tem pra um muito hackathon. campo para muita coisa. Vamos montar um hackathon da psicologia? Vamos. Tipo, voltado pra saúde mental. Ia ter um esse ano, que é do... quer dizer, vai ter ainda, mas vai ser online, né? Vai ter o CBPOT, que é o Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional do Trabalho. E vai ser ali em Curitiba. Não sei como é que eles vão fazer com o hackathon nessa versão online, porque até então ia ser presencial. E eles iam fazer um hackathon de psicologia no CBPOT. Então, existe, né? Eu acho legal. Eu fui, assim, super caí de paraquedas, uma equipe me catou. É 2 dias sem dormir, na loucura? Então, esse da Unicesumar foi assim. Que é da Unicesumar aqui, né, em Ponta Grossa. Que foi o local do hackathon. A gente dormia tipo, meio que em turnos, assim, né? Enquanto um tava programando lá, o outro tava fazendo uma apresentação, que a gente tinha que fazer uma apresentação. E tinha uma premiação no final de tudo isso. Tinha. Nesse daí, o primeiro lugar ia pra etapa nacional. E daí o ganhador da etapa nacional ia lá pra NASA, com tudo pago, pra ver o foguete sair e tudo mais, né?
Claro que eu fiquei triste por não ter ido pra etapa, mas eu fiquei muito feliz porque justamente a equipe que tinha o estudante de psicologia ganhou. E eram várias equipes, eu acho que devia ser umas 12 equipes, mais ou menos. E daí a Unisysumar ofereceu lanche pra nós, pizza, café. Sensacional. Caramba! Né? Eu vou bolar um evento desse, Paula. A gente vai junto bolar um negócio desse. Eu acho bem legal essas coisas assim, imersiva, né? Você tá ali dentro e fazendo a coisa acontecer. Eu acho fantástico isso aí. Nossa, gente, é uma experiência, assim. Eu super recomendo. Foi cansativo pra caramba. Eu vou arrumar uma empresa pra patrocinar a gente com algum prêmio, pra poder incentivar as pessoas a fazerem, né? Ou com prêmios. Sim. E eu vou organizar um negócio desse pra resolver problemas de saúde mental do Brasil. Sim. Eu saí de lá, gente, com ideia, assim, pra vários aplicativos de várias coisas. Só que eu preciso aprender a programar, ou alguém que consiga programar, porque eu não consigo. Imagina fazer um podcast 24 só sobre psicologia, só respondendo perguntas que as pessoas vão mandando 24 horas. Cara, eu topo. Esse tipo de coisa, eu adoro muito. Vamos lá. Não, eu não tô. Teve um podcast. A gente vai revezando, entendeu? Vai respondendo as perguntas, o pessoal vai mandando e a gente vai respondendo. Tem um podcast que chama Não Salvo, né? Que não ouvo, que é o do Não Salvo. Que é do Não Salvo. Que é do Não Salvo. E eles fizeram, num apoia-se lá no negócio, tipo, se batesse tal meta, eles iam fazer 24 horas de um podcast. E aí eles gravaram 24 horas ao vivo. Ao vivo, 24 horas. E assim, é uma live de 24 horas que rolavam outras coisas além dos podcasts, né? E é muito surreal isso. Mas eu tenho muita vontade de fazer um negócio desse porque eu sou retardado. Né? Que legal. Eu adorei essa ideia. Elo, a gente vai fazer. Vamos. Não, eu tô falando sério. É que assim, a gente tá com a plataforma de curso rolando, em teste, a gente tá com podcast testando, mas eu vou amadurecer essa ideia pra em 2021 a gente fazer. Eu vou arrumar patrocinador, vou arrumar projeto legal. Quando eu boto essas coisas na cabeça, é muito louco. Nossa, eu vou dormir pensando nisso. Parabéns, ouvinte. Durma comigo junto com essa. Oi, Luísa. Explica aqui pra nós, pra mim, pro Rafael e pros ouvintes também, qual a trilha assim, que a pessoa deve seguir, né, para trabalhar com neurofeedback? Qual o caminho da roça aí para chegar? Além de ser rico, né, porque é tudo muito caro, pelo visto. Então, a aranha custa R$1.800. Ah, não é tão caro, não. O psicólogo ganha esse dinheiro, então não precisa ser rico, não. Além disso, né... Olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que os lugares que oferecem curso de capacitação em biofeedback e neurofeedback, que geralmente é o mesmo curso juntos, né? Eles expandiram um pouco mais desde a época que eu fiz. Isso lá, 9 anos atrás. Então, quando eu fiz, só tinham 2, agora eu já sei de 4. Então, eu fiz em Ribeirão Preto, na Embio, que tem ainda. Oferecem curso também lá, super recomendo, a Luciana lá é ótima. Tem em Porto Alegre, tem em Curitiba e, se eu não me engano, tem em Salvador. Se eu não me engano, é para esses lados. Mas é curso livre, né? Que nem eu comentei lá de ser, não é um caminho acadêmico, é um curso livre, né? Uma formação, digamos assim. Uhum. E a má notícia é que eles são cursos caros. Na época que eu fiz, foi R$2.500. Eu imagino que, se não tá nessa faixa, tá um pouco mais. E aí eu vou ser bem crítico, assim, né? Eu tenho uma medida sobre coisas caras pra classe média, né, Elo? Que é a seguinte, é menos que um iPhone? Porque classe média muita gente tem iPhone, então a gente pode, sabe? Então não é tão caro. É um investimento, né? Sim. Não que um iPhone não seja, não tô criticando quem tem iPhone, mas eu penso assim, se a classe média consegue ter um iPhone, ela consegue pagar esse curso. Né? Que vai dar dinheiro pra ela. Coragem de comprar um iPhone. Entendeu? Ela vai ter coragem de comprar um equipamento ou fazer um curso de neurofeedback. Eu não grilo com essas coisas não, porque eu penso muito, tipo assim, você não fez mal pra ninguém,
beleza que você é um alienado, né? Mas cada um se aliena com o que quer. Tem gente que se aliena com carro. Eu, por exemplo, me alieno com videogame. Tem gente que se aliena com iPhone, né? Então, os três estão se alienando. Mas eu poderia ter gasto, por exemplo, investido na minha carreira, né? Com o neurofeedback. Não, e outra, né? Eu fiz o curso há 9 anos atrás e eu ainda trabalho com isso desde que eu me formei há 8 anos atrás, né? Então, se eu tivesse gastado nisso num iPhone 9 anos atrás, 1 ano depois ele teria estragado. Desculpa, mas é verdade. Fica a crítica aí pros donos de iPhone. O bom do conhecimento é esse, né? É. Ele fica, se você não tiver Alzheimer, fica pro resto da tua vida. Eu ia falar isso agora. Se você não tomar uma porrada muito forte na sua cabeça, você vai ter o conhecimento pra sempre. Exatamente. É que a gente já garantiu o nosso ticket pro inferno hoje, né? Então... o meu tá garantido faz muito tempo. O meu também, eu admito. Eu nem baixo muito pra tipo, amarrar o sapato, porque eu tenho medo do capeta puxar pelas mãos. Tipo, venha já, agora. Sabe por quê, Elo? Assim, desculpa de novo, mas só do que eu usou o Paulo, porque ele é surdo de um ouvido, e ele é meu amigo, já era. Tipo, ainda bem que eu sou ateu, porque se eu fosse me preocupar com paraíso, eu tava ferrado. Porque o Paulo, dependendo do lado que você fala, ele nem te dá atenção. Exatamente. Né? Não, e outra coisa que também é super importante para quem quer trabalhar com essa ferramenta, com essa área, é ler bastante. Se você souber inglês, muito, muito, muito melhor, tá? Porque, como eu falei, tem muita pouca bibliografia em português. Então, você vai achar muita coisa americana, tem muita coisa holandesa, que eles fazem em inglês, obviamente, né? Mas a Holanda, eles usam bastante neurofeedback. O meu artigo de gerontecnologia, grande parte da ferramenta que eu coloquei lá foi uma empresa holandesa que faz. Então, na Inglaterra eles fazem, na Europa eles fazem muita coisa também relacionada a isso. Então, aproveita o Google, gente, vai no Google Acadêmico, acha os livros, acha os artigos e leia bastante. Se você já fez psicologia ou faz psicologia, você tem que gostar de ler. Já começa aí, já. Então, continue lendo, mas daí com o neurofeedback agora, né? E é bom também saber um pouco de neuroanatomia, neurofisiologia, porque vai te ajudar bastante para entender essa questão de ondas cerebrais e áreas do cérebro, que nem o Paulo falou do negócio dos eletrodos, existem áreas específicas para você ligar os eletrodos, para as áreas do cérebro, para conseguir ler melhor aquela onda que você quer. Então, você tem que ter um conhecimento disso, tem que gostar de neuroanatomia e neurofisiologia. Tem que gostar. Mas assim, né, você trouxe a questão do inglês. Eu acho que o inglês, ele liberta bastante a gente, né? E é importante hoje todo mundo aprender, porque a gente ganha o mundo, pode fazer cursos fora. Mas quando a gente vai buscar artigos, por mais que o Google Tradutor não é a melhor ferramenta do mundo, ele vai traduzir. Então dá pra ter mais ou menos uma noção, dá pra começar a flertar com amadurecer essa ideia pra pensar, poxa, será que vale a pena eu investir uma grana nisso aqui, né? Então a gente sabe a situação do país, né? A gente brincou da questão do iPhone, mas, poxa, R$2.500 às vezes é muita grana pra muita gente. Salva vidas, né? Então a gente não pode brincar com isso assim, né? A gente fez essa brincadeira, mas a gente sabe que é dinheiro sim. Mas, poxa, você tá flertando com a ideia, se você tem acesso à internet, vai lá, usa o Google Tradutor, pega uns artigos legais, né? Pra você poder estudar, porque, putz, é o que a gente falou, né? Investimento. Olha aí, Heloísa. A Heloísa, ela tá gravando dentro da Ferrari dela agora. É que a minha Lamborghini tá na oficina. Na oficina. Aí tá dentro da Ferrari. E assim, né? Eu sou um grande crítico do psicólogo pobre, né? Que tem a mística do psicólogo vai ser pobre, psicólogo vai ser pobre. Olha, rico não estamos, mas dá pra ter um trabalho muito digno, igual muitas outras profissões. Então eu acho que tem que quebrar esse estigma, porque a pessoa abraça a causa e ela acha que tem que ser assim pra sempre, né? E não precisa, você não precisa cobrar R$500 em cada sessão que você for fazer, né, na sua clínica, não estou falando disso, mas organizando o trabalho é que a gente não aprende isso, dá mais trabalho, na psicologia tudo é mais difícil, né? Mas dá pra fazer.
vem com a gente. Vem para o curso. Mentira, a gente não tem um curso de empreendedorismo ainda, não tem nada disso, porque já tem outras plataformas fazendo, deixa as outras. Quando a gente aprimorar um pouco mais a ideia, a gente tem o nosso, né? Não precisa abrir concorrência com essa galera, porque de empreendedorismo, esse câncer do empreendedor já tem em muito lugar. Não nasceu aqui, vai nascer aqui. A gente vai ter um curso de empreendedor, mas ainda não. É minha segunda palavra mais odiada, né? Qual que é a primeira? É coaching? Coach? Isso? Graças a Deus. Não sou coaching, graças a Deus. O Lacan tá na 5ª posição. Olha, eu quero me desculpar com o ouvinte, né? Que eu vou falar. Teve um ouvinte que mandou uma mensagem falando pra gente assim, né? Que ela se sentiu ofendida porque a gente falou mal de coaching e ela já fez um processo de coaching, super gostou e deu certo, tudo. E ela se sentiu ofendida, tipo assim, tá me tirando de otária. E aí, eu queria me desculpar com essa ouvinte e com os ouvintes que gostam desse tipo de coisa, ou o que é coaching, tá ouvindo a gente, gosta da gente, né? Porque eu não quero ofender ninguém. O que acontece é que a gente tem um cunho muito científico aqui, a gente tem um rigor científico muito grande dentro do Psicocast. E tudo que você não traz comprovação por pares, meu amigo, a gente vai brincar, sabe? Então é isso, sabe? Eu pedi desculpa para o ouvinte por mensagem, tô pedindo aqui, eu não quero ofender ninguém, mas a zoeira não vai acabar. Não vai. Aqui, com coisa que não é científica, a gente vai até o final, né? Eu, no caso, tenho 2 palavras que eu detesto quando usadas juntas. Constelação familiar. Não desce. Nossa, agora você foi num... Nossa, vai ter... Ouvintes estão parando o podcast agora, falando, eu não ouço mais isso aqui. Daqui a pouco vem a tocha atrás de mim. Vai vir, tá na sua janela já. É que assim, eu fiz um curso de constelação familiar. Ai, é muito sua cara, Paulo. O Paulo... Ai, meu Deus, não acredito. Escuta o que eu vou falar. Não. Paulo, eu tava gostando de você. Não, escuta, mas calma. Eu fiz por quê? Porque eu era sócio numa clínica e uma das pessoas que frequentava a clínica deu o curso e a gente, né, ganhou o curso. Tava lá já, né? Tô aqui, né? Fazer o quê? Tô aqui mesmo, vou aprender, né? E realmente, né? Eu não sei o que é pior. É complicado. Muita gente adora. E assim, eu quero sabe fazer... o que é pior? Coach que faz constelação familiar. Tem muito. Não, porque assim, gente, nossa, é tão complicado essa história da constelação familiar que, assim, beira o esoterismo. Sim. Mas, Paulo, eu posso trazer, assim, pra gente não acabar se estendendo. A gente vai fazer um podcast só pra falar mal dessas coisas, né? Pra gente ser odiado de uma vez só. Mas só pra gente não se estender, eu queria pontuar uma coisa pro ouvinte que é assim. A maioria dessas pessoas, elas trazem a seguinte justificativa. Tem pessoas que fazem, mudou a vida delas e está maravilhoso. E ótimo. Eu fico muito feliz que melhorou a vida das pessoas. Só que eu vou trazer uma visão que eu quero que o ouvinte... Eu não quero afirmar, eu quero que o ouvinte pense sobre isso. Vamos supor que você vai num médico, que você tem uma doença, um câncer, né? E aí o médico fala assim pra você, olha, eu tenho aqui uma medicação que ela já foi testada, ela é muito utilizada e talvez, assim, em 6 meses aqui a 1 ano a gente tá curando o seu... Tá tratando o seu câncer, você vai sobreviver e ela é maravilhosa. E a gente tem aqui um outro remédio que algumas pessoas adoraram e outras saíram traumatizadas e teve outras pessoas que não funcionou. Ouvinte, qual remédio que você quer? Você quer o que tá dando certo sempre, por comprovação científica e artigos, ou você quer o remédio que algumas pessoas deu certo e outras não deu, e outras deu mal, deu errado, tá? Eu só quero que você reflita sobre isso, porque quando a gente fala de algumas práticas dentro da medicina, da saúde mental, a gente tem práticas que a gente podem não ser perfeitas, mas a gente tem já uma comprovação, assim, muitos profissionais realizando e que tá rolando. E a gente tem esses tipos de prática que, tipo, seu vizinho falou que é muito legal, você gostou que é muito legal, mas tem muita gente que não tá achando legal. Tem gente que sai lesionada e vai bater na minha clínica, na da Elô, na do Paulo. Então, pensa sobre isso. Tipo, qual prática que você acha que tem que ser investida? Você acha certo o médico recomendar esse tipo de remédio? Eu não acho, né?
ele recomendar, tipo assim, mas e se a pessoa escolher? Mas é uma questão de saúde pública, não tem que a pessoa escolher, a gente tem que utilizar o que tem de mais novo, sabe? Nós somos... a gente fez 5 anos de faculdade, no mínimo, pra gente poder ir pra frente, não foi pra ir pra trás, né? Fica aqui a minha crítica e minha reflexão, né? Viu, Rafa? O problema é assim, tem um monte de coisa que funciona, né? Funciona mesmo, é comprovadamente que funciona para algumas pessoas em determinadas situações, né? Não se sabe por que funciona, mas funciona, que é o caso do placebo. Mas né? sabe como que... Não, o placebo, eu sei como que funciona. Para você ser considerado placebo, 50%... o que é um placebo, na verdade? É quando você compara ele com alguma outra coisa e essa coisa que não tem, digamos assim, intenção nenhuma está funcionando com 50% menos de eficácia. Então, eu te dou... para 100 pessoas, eu desenvolvi uma medicação para dor de cabeça e eu entrego um placebo, que é uma pílula de farinha, né? Se 50% das pessoas que tomaram o remédio para dor de cabeça e tomaram o placebo, né, até esse nível, teve o mesmo resultado, então beleza. Passou disso, o placebo não é placebo, ele é remédio, né? Só que a gente não pode contar com 50% de eficácia para saúde mental, sabe? Então, Rafa, o que eu tava... É que muitas pessoas acabam melhorando, se sentindo melhor com uma série de técnicas que não tem nenhuma comprovação científica, né? Mas é que eu dei uma palestra no Terapia de Bolso lá, falando sobre o porquê que as pessoas estavam perdendo o medo da pandemia. E uma das coisas que eu entrei no assunto, um dos processos psicológicos, é o pensamento mágico, né? Que é justamente, a pessoa chega e fala assim, olha, eu tava com Covid, comi jujuba e fiquei bom. Olha só, a minha mãe, não aconteceu nada. A minha mãe comeu jujuba e ela ficou boa. Na minha família, todo mundo que comeu jujuba, ninguém pegou Covid. Então, o que cura Covid é jujuba. Pra gente não se estender muito, eu queria saber pra onde que a gente vai? Qual é o futuro do neurofeedback? Você acha que vai colar no Brasil? Você acha que a gente vai aplicar a limpeza da chaminé, psicanálise pra sempre? Onde que a gente vai parar com isso aqui? Olha, eu não vou falar qual que é a minha opinião de psicanálise, porque eu já me comprometi com a opinião de constelação familiar. É mesmo, você pode só fazer um inimigo aqui. Mas eu acho que assim... Vocês vão perder todo o público agora. Antes que o ouvinte ache que eu sou um chatão, eu adoro, assim, a técnica de associação livre. Eu acho maravilhosa. Inclusive, aplico várias vezes. Eu acho que em vários momentos da terapia faz sentido. Tá? Então, eu não vou condenar tanto, não. Mas... E o neurofeedback, Heloísa? Pra onde vamos? Esse eu acho que você tem coragem de falar. Aonde estamos e para onde vamos? O que comem, né? Eu ia falar isso agora, é muito Globo Repórter. Então, claro que o meu cenário sonhador, né, o meu lado sonhador, gostaria, assim, que todo mundo visse como é positivo o neurofeedback, todo mundo conseguisse fazer, todo mundo se capacitasse nisso e visse como é maravilhoso, né? Mas eu sei também que tem todas essas restrições, assim, que nem a gente falou do dinheiro, né? Ele é uma coisa cara para você ter no consultório. Então, é um investimento que você vai ter que fazer, né? Então, você também não pode cobrar muito barato na sessão, porque você pagou caro pelo aparelho, você tem que pagar o seu aparelho, né? Também. Então, existe essa restrição. Mas eu vejo que o neurofeedback de um tempo pra cá, ele tem sido mais desenvolvido, sabe? Se você pega os programas de neurofeedback, eles têm um gráfico bem bobo, é um gráfico infantil, né? A gente que gosta de videogame até dá meio que uma coisa, assim, olhando, porque pensa, meu Deus, que gráfico 8 bits é esse, né? Mas essa é uma coisa que tem evoluído de um tempo pra cá. Os jogos têm ficado um pouco mais realistas, têm ficado mais acessíveis de certa forma, sabe? O pessoal tem começado a perceber assim que dá pra trabalhar com isso, dá pra trabalhar fobia, dá pra trabalhar trauma, então tá se expandindo um pouco mais.
né? Uma coisa que eu acho que o pessoal também tem que entender é que o neurofeedback é ótimo para idoso, tá? A gente fala, e é falado muito na comunidade, digamos, de neurofeedback, sobre criança, TDAH, essas coisas. Mas eu já usei o neurofeedback em asilo que eu trabalhei, e os idosos adoravam. Fiz o trabalho lá de gerontecnologia, que também são aparelhos e são equipamentos usados para idoso. Então, para você desacelerar o declínio cognitivo que já existe com o envelhecimento, é normal, mas você desacelerar ele um pouco e até melhorar um pouco esse declínio cognitivo do idoso. Então, também é uma coisa que o neurofeedback está inserido e que está na nossa cara. A gente sabe que as pessoas estão envelhecendo cada vez mais. Então, por que eu não posso usar essa ferramenta de uma forma positiva para ela, para que ele tenha um envelhecimento mais saudável, né? Para que ele não tenha um Alzheimer com 50 anos. Se for para ele ter Alzheimer, que ele tenha com 80. Né? Que eu possa retardar isso um pouco. Então, é muito importante assim, que a gente se coloque nesse lugar, sabe? Principalmente envolvendo psicologia e tecnologia. Eu já tenho cutucado a galera há muito tempo. Própria questão de atendimento online. Olha o que a gente está fazendo agora, né? Tá um monte de gente em casa fazendo atendimento online. Eu já fazia há uns 5 anos. Que criticavam, né? Condenavam e... ai, meu Deus, não pode. Agora tá todo mundo aí, né? Chupa. Gente, né? O dia que eu tava numa reunião do CRP aqui em Santo André, né? Aí tava falando sobre educação. E eu não lembro por que surgiu o assunto da terapia online. Né? E aí a pessoa lá do CRP que estava fazendo perguntou, né? Falou assim, alguém acredita que terapia online funciona? Aí só o bestão levantava. Eu faço faz tempo que também. Se eu tivesse com você, eu também ia levantar a mão. Ela perguntou assim, mas por que você acha que funciona? Não. Eu falei assim, por que você acha que não funciona? E assim, né? Eu acho que a gente vai passar por esse movimento, sabe, Luísa? Tipo... É normal que as pessoas tenham essa resistência, principalmente, eu acho que numa ciência aqui no Brasil, na psicologia, que não é levada a sério, né? Tanto pelos leigos quanto pelos profissionais que fazem, que têm a permissão de fazer de qualquer jeito. Então, não que não existam, por exemplo, engenheiros ruins, mas o engenheiro, quando ele está projetando um prédio, é muito instantâneo, talvez, ver o trabalho ruim dele, projetando uma máquina que não vai funcionar, um software que não vai rodar. Agora, o psicólogo, o mau trabalho dele... às vezes demora um tempo para ser visto. E isso permite que ele faça esse trabalho mal feito para sempre. Eu acho que esse é um dos nossos problemas e que contribui para as pessoas não quererem olharem outras práticas e ficar se prendendo, né, no mais do mesmo. E eu sempre trago, né, toda vez que eu vejo, e não criticando os psicanalistas, mas trazendo um exemplo, né, que às vezes eles falam assim, porque a psicanálise tem várias restrições. Se for ela mais freudiana, classicona, assim. Então ela traz várias restrições. Eu sempre trago para a pessoa que o Freud ele foi contra o tempo dele. Se ele fizesse o que todo mundo mandava, não ia ter nada. Não teria psicanálise. Não ia ter psicanálise, não ia ter terapia cognitivo-comportamental, não ia ter, tipo, o movimento que a gente tem hoje, acho que da psicologia como um todo. A psicanálise ela é muito importante no mundo inteiro. Né? Só que ele precisou ir contra, ele precisou experimentar coisas, né? Então ele fez a hipnose, putz, não deu certo, fez não sei o que, opa, gostei mais disso aqui. Ele foi experimentando, ele reviu a literatura dele durante mais de 20 anos, sabe? Então, tipo assim, se esse cara é o seu mestre, segue os passos dele, vai experimentar, vai ler, vai... Putz, né, eu tô aqui fazendo no divã, não sei o que, mas o Paulo... Ele disse que fez online. Vamos ver, sabe? Se permite. Hoje estão se permitindo por obrigação, né? E não só agora falando com psicanalistas, mas com qualquer outro profissional. Estão experimentando, estão tentando por obrigação, porque é o que tem em terapia online e outras coisas, mas vai lá, sabe? Tenta, vai que cola, né? Vai que dá certo. E a pandemia só acelerou, na verdade, uma coisa que já estava acontecendo. Sim. Né? A terapia online já estava acontecendo. Inclusive, ainda bem que a gente teve a mudança da resolução do atendimento online ano passado. Ufa. Porque se a gente estivesse fazendo o que a gente está tendo que fazer agora com a resolução que estava antes, como é que ia fazer?
Não teria como. Eles provavelmente iam ter que mudar a resolução agora. Iam mesmo. Porque não ia ter como. Não ia ter como. Era muito fechado, era muito restrito. Não, você não podia nem fazer terapia. Sim, e inclusive a gente sim, né, que fazia atendimento online, era meio que um consenso, assim, entre todo mundo que fazia isso, que, ok, atendimento online funciona, mas não com criança. Né? Você não pode fazer atendimento online com criança. Era meio que um consenso, né? E é claro que a gente entende, eu não atendo criança, mas eu sei que você precisa da ludoterapia, você precisa das ferramentas específicas para isso. Mas, gente, psicólogo infantil também tá na pandemia. Hein? Inclusive, até fazendo um merchanzinho, né? Eu tenho um canal no YouTube que é o Psicologia. Essa semana eu lancei um vídeo com uma colega minha que é psicóloga infantil e ela contando dos atendimentos online dela com as crianças. Criança de 2 anos e meio, criança de 3 anos. Então funciona. Hein? Claro que não é a mesma coisa que presencial, mas também já está desmistificando isso. Que não existe essa coisa 8 ou 80. Existe um caminho no meio ali. Né? Existe aquela área cinza que a gente fala, né? Que dá para você fazer certas coisas. Então, não dá para ver, principalmente essa relação de psicologia e tecnologia, como uma coisa assim que não existe, ou uma coisa muito fora da casinha. Gente, tem psicólogo trabalhando com robô, fazendo criação de robô. Então, não é tão distante da nossa realidade assim. Né? Eu só queria reforçar para o ouvinte que eu, a Heloísa e o Paulo, nós éramos criminosos. Porque a gente fazia terapia antes quando não podia. Falei mesmo. Né? Hoje estamos sobre o guarda-chuva da lei, mas éramos criminosos. Assim, ó, outro dia eu fiz esse questionamento, né, com alguns psicólogos, né? É aquela história, né? Orientação e eu falei, peraí, se você está conversando com um psicólogo, o psicólogo está te orientando, né? E você sente uma melhora naquilo, que raios então é isso? Se não é terapia? Mas é que tem que mudar um pouco, porque assim, né, Paulo? A gente vive uma hipocrisia gigantesca. A gente sabe que era só por preciosismo e por... A gente Aquela resolução era teoricamente, vou dar esse cala-boca para quem quer atender online, mas não e eu vou dar esse outro cala-boca aqui para quem é contra. Exatamente. A primeira resolução foi exatamente isso. Foi uma coisa extremamente ridícula. Mas quando a gente for do conselho... Mas quando a gente for do conselho, Paulo, a gente muda as coisas. Exatamente. Um dia. Mentira, não sei se eu quero isso não. E, gente, até esse negócio assim de... Que nem eu comentei com vocês, de usar aplicativo para exercício cognitivo. A gente tem aplicativo para terapia online. Tem o Eureka, que é brasileiro, que é sensacional, né? Que começou como uma inteligência artificial que conversava ali com a pessoa, ainda tem a inteligência artificial, mas agora eles têm clínicas de psicologia, né? Então, os aplicativos para a saúde mental, eles estão crescendo de um tempo para cá. E quando uma vez eu estava falando sobre isso com uma turma de aluno de primeiro ano de psicologia. Aí teve um questionamento que foi o seguinte, que é válido, eu acho que ele é válido, mas ele ainda entra naquele pensamento muito limitado. Teve um questionamento que foi assim, você está falando de todos esses aplicativos para saúde mental e como eles são ótimos e como eles são isso, como eles são aquilo. Mas a pessoa não vai ficar mais viciada no celular? Gente, a gente já é viciado no celular. A gente já é viciado, a gente já fica o dia inteiro no celular. Mas existe uma grande diferença entre eu ficar no celular o dia inteiro no TikTok, ou no Facebook, ou no Instagram, ou vendo coisas que às vezes não me fazem bem, e ficar meia hora do meu dia fazendo um exercício cognitivo no aplicativo. Existe uma enorme diferença entre o vício de um celular de um e o vício do celular de outro. Então, não achem que a tecnologia é uma vilã, que é uma coisa horrorosa, que afasta as pessoas e tudo mais. Existem, é claro, os pontos negativos, mas eu acredito, de tanta leitura que eu já fiz nesses 9 anos que eu lido com isso, que existe muito mais ponto positivo nessa balança aí do que ponto negativo. Sim. O pessoal confunde o meio com o fim. Né? A finalidade pela qual você está usando o aplicativo pode ser nociva ou pode ser benéfica. Mas o caminho, o que você está usando para chegar até lá, ele não é bom nem ruim. Ele é só o caminho que você está usando.
Sim. Caramba, agora eu fui carnal, hein? Caramba, Exatamente. é com essa frase do Paulo que eu venho agradecer, Heloísa, pela sua participação no Psicocast. Muito Eu que obrigado. agradeço, quero fazer o podcast de 24 horas, por favor, me chame. Eu vou te chamar, eu tenho essa vontade faz muito tempo, eu já pensei, vou fazer na semana do psicólogo, nunca rola, que em agosto eu tô enrolado. Eu já pensei em muitos momentos, mas vamos trabalhar isso aí, vamos trabalhar essa ideia do... É produção de 24... Vai ser uma live, na verdade, né? De 24 horas. E meu Deus, o que será disso? Olha, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Não, errado não vai dar, não. Pode não... Sei lá, né? Vamos tentar, vai ser curioso. Mas assim, o Ragatanga aí eu já gostei. Hackathon, né? Hackathon eu já adorei e a gente vai fazer. Eu vou planejar, eu vou conseguir patrocinador pra esse... Se precisar dançar ragatanga, eu sei a coreografia também, não tem problema. Eu aprendo pra isso tranquilamente. Tranquilamente, porque eu tenho um passado no axé aí que Olha só. sei dançar um forró. Eu sou o roqueiro, eu sou o pior roqueiro do universo. Ou melhor, não sei. Né? Elô, deixa seus contatos aí, suas redes sociais, já pro ouvinte que é viciado em tecnologia, seguir você. Então, vocês podem me achar tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, é Psicoelogia. É um... Psicoelogia. Psicoelogia. Tenho todos os meus contatos lá, principalmente no Instagram tem o link lá pro meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato. Tem lá pra minha página de atendimento online também, quem precisar, quem quiser. E a gente vai trocando uma ideia. Se vocês quiserem saber mais também sobre esse caminho da psicologia e tecnologia, vem comigo que a gente tá junto. Maravilha. Agradecer também o Paulo que estava aqui, né? Porque é obrigação dele, na verdade. Né? Sou bem pago pra isso. A gente bota o podcaster do Psicocast na geladeira, se ele vacila. Aí ele não tipo Edivan, né? Aí na geladeira. Aí ele grava um tempão, né? Já tem Edivan na geladeira. A gente ia botar você, Paulo. Porque você não participou ontem. Desculpa. É complicado, ouvinte, é complicado. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Você quer ter muita profissão ao mesmo tempo. Eu acho que esse é seu mal. Difícil sugestão de título desse podcast. Quê? Fiz uma sugestão de título. Eu vi, você me mandou o podcast, ele vai se chamar, Heloísa. Quer ver? Tô curiosa. A gente sempre bota uns nomes estranhos, vai se chamar Neurofeedback, Aranhas Robôs e Antônia Bujana. Nossa, sensacional. E eu vou deixar em algum momento do podcast, talvez no finalzinho, tipo quando acabar tudo, ou em algum momento assim, eu vou colocar a sua explicação do feedback sanduíche de merda. Você me autoriza? Claro, pode deixar. Mas em algum momento isso tem que aparecer, porque é maravilhoso. O que é um feedback sanduíche? Gente, é que eu trabalhei organizacional, então eu sei. É um horror essas coisas. Feedback sanduíche, bem basicamente, é quando você quer dar um retorno negativo, geralmente, pra pessoa. Aí você fala uma coisa positiva, uma coisa negativa e uma coisa positiva. É tipo o pão, a merda e o pão, entendeu? Entendi. É um sanduíche de merda. Adorei você essa fala definição. Assim, por exemplo, tipo, Rafael, nossa, você é um ótimo apresentador, eu adoro o jeito que você faz seu podcast, mas eu gostaria que você, sei lá, tivesse um pouco mais de foco no que faz e tudo mais. Mas, olha, eu adoro ter você na nossa equipe, você é sensacional.